Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia de hoje, dia 8/7/2026. E nós estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Hoje nós vamos dar sequência ao verso de número 7, meditando nas Escrituras Sagradas, aquilo que Deus tem para as nossas vidas e para os nossos corações, ok? Verso de número 7 diz: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acácia. Aqui Paulo está falando a respeito de um exemplo dos Tessalonicenses de uma vida de graça. E essa graça a gente já está estudando nos versículos anteriores. Ela é o fruto de uma manutenção bem feita. Quando um lugar é mantido na melhor forma possível, pensando e cada um dedicando-se à excelência diante de Deus, com os motivos realmente, como diz aqui, né, por serem amados de Deus e por estarem convivendo com seres que são amados de Deus, nós começamos a procurar fazer o melhor dentro da nossa possibilidade, porque estamos mantendo todas as coisas, e quando há manutenção, então há condições de vivência. E quando há condições de vivência, há condições de gratidão. E quando há condições de gratidão, então há condições de gratificação, que é aquele processo de estilo contínuo de um ambiente, né? Um estado de ambiência permanente em que o indivíduo ele constantemente está refletindo para si uma boa cooperação de manutenção, recebendo para si naquele mesmo ambiente uma boa cooperação e auxílio e funcionalidade conclusiva de manutenção. Quando aquele indivíduo coopera e também recebe e convive numa ambiência de manutenção trina completa, ele tem a gratificação, um reflexo no espírito dele, de que ele está bem porque as coisas estão caminhando bem. Ele está bem porque as coisas estão indo no lugar correto. Ele está bem porque as circunstâncias está havendo a manutenção básica de todas as coisas. E ela gera, então, a gratificação. E com a gratificação, ela gera a graça de Deus, né, na vida do cristão, no ambiente, na presença de Deus. Com isso, o que acontece? A palavra de Deus, ela começa a ter o efeito do poder da graça, o poder da manutenção, que gera uma gratificação tão grande que o tratamento ambiental das coisas, inclusive principalmente das pessoas, ele começa a ser um tratamento com gentileza. Começa a ser um tratamento com, como o Tiago fala, os processos da sabedoria. Por quê? Porque exatamente o indivíduo, ele treinou o que é manter para gerar gratidão e ser alguém que tem gratificação pelo estilo de gratidão, ok? E aí, isso vai gerando uma alegria. Dia após dia, uma gratificação, uma manutenção, uma gratificação, uma manutenção, uma gratificação, uma manutenção. Amanhã mais uma gratificação, 2 manutenções, 2 gratificações. Quando começa a aumentar o nível de manutenção de um ambiente, devagarzinho, né? A gente não consegue fazer tudo de uma vez, mas aos poucos, quando nós vamos ampliando nosso cuidado, nossa manutenção, automaticamente a nossa gratificação também amplia. E com o passar do tempo, essa intensidade de trabalho que Deus preparou para o ser humano, de ser feliz com a obra das próprias mãos, que é justamente o processo de manutenção, desfrutar e ser grato e ter a gratificação, isso vai gerando uma alegria que só funciona na aplicação
do interior. E quando o indivíduo vai praticando o processo de manutenção e gratificação, a palavra diz que a alegria do Espírito Santo, que é o espírito de inteireza, né? A verdadeira encontro da eleição, da formação que Deus nos fez, ele começa a nos visitar. A alegria do Espírito Santo, ela vem num lugar que é bem mantido. Ela vem num lugar que tem completa estrutura de cuidado, manutenção e exercício de tratamento, de gratificação por isso. Automaticamente começa a nascer a alegria do Espírito Santo, das intenções inteiras. Espírito é intenção e intuição de Deus, santo é inteireza. Então, o Espírito, a intuição de inteireza de Deus, tem a sua própria alegria, e essa alegria de intenção completa começa a chegar no ambiente do indivíduo, nos trabalhos do indivíduo, naquilo que ele faz, naquilo que ele mantém, porque ele tem uma vivência de gratificação, ok? Então, boa parte desse fruto que diz aqui, da alegria do Espírito Santo, ela chega por causa da gratificação, por causa da manutenção. E também diz aqui, além disso, mesmo quando o indivíduo pode passar uma circunstância de muita tribulação, ele vence com a alegria do Espírito Santo por causa do processo anterior que ele já viveu de gratificação. Então, como que funciona isso, né? Como que o Espírito Santo ele tem muita alegria numa fase de tribulação? Tribulação é quando o indivíduo ele encontra circunstância tumultuosa ou uma área ou um assunto de repente surge. E a alegria do Espírito é quando o indivíduo ele não está focado no defeito. Como já falamos nos versículos anteriores no canal sobre Tessalonicenses, você pode observar que o cristão que realmente quer viver a graça, ele tem que entender que ele vai entrar para um estilo de vida diante de Deus de manutenção e gratificação. Ele não pode ficar focando no defeito. Se ele ficar focando no defeito dele, no defeito das coisas, no defeito das pessoas, no defeito do vizinho, no defeito do parente, no defeito de um amigo, de alguém que passou na rua, no defeito, tudo isso vai cegar a mentalidade dele e o espírito dele não consegue entender os segredos do processo de gratificação. Ah, mas então não pode ver defeito, como é que ficam os problemas para resolver? E aí existe uma questão. A palavra fala que nós temos que olhar para as pessoas, pensar nas pessoas, pensar no nosso ambiente, pensar no nosso estilo de ambiência, não focando o defeito. Não é que o defeito não existe, mas nós não podemos acentuar, pôr energia, né, ficar bravo, intenso, gastando a nossa saúde emocional, pensando, lembrando, recordando, remoendo, reassistindo interiormente os defeitos nossos ou das pessoas. Tem pessoa que quando erra, pronto, ela acaba com ela mesma, ela passa 2, 3 dias lembrando do seu erro e ela vai se mutilando por dentro por causa da falha dela. Bom que não tivesse errado, tem erro que às vezes a pessoa faz provocado. Então, se é premeditado, isso aí deve ser realmente levado em oração e o indivíduo precisa se humilhar, pedir perdão para Deus. Mas quando é um acidente, que Deus sabe que é uma coisa temporária e não se repete, o indivíduo não pode ficar focando a sua falha, o seu erro. A palavra fala que o cristão ele não pode viver debaixo de vida de acusação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Deus preparou para a mente do cristão uma vida que não fica pensando em defeito.
Nós não podemos ficar lembrando dos defeitos nossos constantemente. Ah, eu sou falho, eu erro mesmo, mas olha, tudo que eu faço está errado. Tudo que eu... Não, nós não podemos, porque nós somos se fôssemos mercadoria, somos propriedade e mercadoria de Deus. Pronto. Só de falar que a gente pertence a Deus, já temos que ter um valor, porque Deus é poderoso. Ele dá valor ao que ele faz. Agora, nós não somos nem mesmo mercadoria de Deus, nós somos filhos, herdeiros de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo de Deus vive conosco e nos criou, nos formou. É tanta soma que, se fôssemos observar do valor que Deus colocou em nós, que nunca, jamais nós podemos ter a liberdade de achar que nós não temos valor, que a gente faz tudo errado mesmo, que tudo dá errado, porque não. Mas o ser humano acostumou com a mente dele a olhar o defeito. E se a gente acentua o defeito, nós estamos tirando o valor que Deus deu. Então, viver da graça começa a mostrar para nós que a gente não pode ter na nossa mente aquilo que se acentua dos defeitos nossos, nem dos que estão ao nosso redor. Então, como é que resolve os problemas? Você não pode pensar no defeito do outro. Como é que resolve o nosso problema? Você não pode pensar no nosso defeito. O ser humano dá uma de cego, de surdo, de mudo, tá tudo muito bom, maravilha e acabou? Não, não é assim. A gente valoriza as pessoas, como a palavra nos ensina, debaixo da visão da graça, como amados de Deus, porque todos receberam o sangue de Jesus que foi derramado. Então, todos eles são amados de Deus. Se eles receberam a salvação, isso já é uma questão terceirizada deles com Deus. Mas da nossa visão, todos são amados de Deus. Então, nós não podemos ficar enfatizando o defeito das pessoas, pensando nos defeitos dela. Agora, como resolver os problemas? A gente olha aquilo que precisa ser consertado, né? Aconteceu uma causa, um defeito que apareceu ou acidentalmente, não fui buscar. Deixa eu ver um defeito do fulano, deixa eu pesquisar a vida dele, procurar os defeitos dele, tudinho, para me ficar lembrando toda hora. Não, deixa eu ver o que ele fez, olhar debaixo da cama dele se tem uma coisa escondida, deixa eu ir lá procurar o indivíduo para achar os defeitos dele. Não. Se chegou para nós uma causa para ser resolvida, está exposta ali, precisa ser trabalhada, então nós vamos enfatizar aquilo que precisa ser solucionado, mas não para uma acusação, mas para um objetivo de solução. A palavra luz significa saída e solução. Se Cristo é a luz, nele estava a luz e a vida, em nós está a luz e a vida, está a saída e solução para as pessoas. Está a saída e solução para as coisas. Não está o chamado de acusação. Nós não fomos chamados para lembrar defeito, para apontar defeito, para recordar defeito, para acusar com defeito. Defeito ficou lá na cruz. Jesus morreu pelos defeitos. Jesus morreu pelos fracassos. Se a gente valoriza o que Jesus fez, os defeitos morreram junto com Jesus aquele dia. Agora, como que resolve os problemas? Então, chega alguém que aconteceu alguma questão e ela acabou ocorrendo com ela algum problema e ela chega para nós. A gente ouve, a gente orienta, a gente ajuda a pessoa a ser despertada numa melhor manutenção que ela precisa naquilo que ela faz ou naquilo que é para a vida dela. A gente indica qual que é a melhor manutenção da própria graça de Deus para ela, orientando. Aproveita, se precisa falar do perdão de Jesus, da salvação de Jesus, da restituição de Jesus, a pessoa já se entrega para Jesus, pede perdão dos seus pecados, decide a restituição cada dia e cuidando melhor daquilo que é a vida dela. E nós vamos voltar para a
as coisas e resolvê-las. Quando tem um problema, a gente não vê o defeito da pessoa, a gente vai na coisa a ser resolvida e resolve. Porque tem gente que fica olhando o problema e agora ele vai ficar falando daquele problema. Para frente e para trás ele só pensa no problema, ele só fala do problema. Ele não está ali para resolver, ele está só para contar e ficar 3, 4, 10, 20 horas falando daquele problema, anunciando para todo mundo. Saída ele não tem, mas querer saber dos problemas ele quer para ficar informando. Não adianta. Nós não fomos escolhidos para saber problema, nem para informar problema, nem para distribuir para os quatro cantos da terra os problemas. Não. Se um problema chega para o cristão, é para ele ser luz, solução e saída. Pronto, morreu ali. Não precisa contar mais para ninguém. O único que precisava saber era nós, se esse é o plano de Deus, que chega até nós alguma causa a ser resolvida. Caso contrário, depois que resolveu, nós não podemos ficar alimentando um problema na mente, lembrando de um defeito numa circunstância ambiental, um tema, um assunto, ou ficar lembrando o defeito das pessoas. Isso só pesa e cega o nosso desenvolvimento mental diante de Deus. A Bíblia fala que Satanás veio cegar o nosso entendimento. Então ele vem pondo assuntos que é só para ocupar o tempo, e é só para pesar aquilo e atrapalhar os desenvolvimentos da palavra que Deus quer em nós. Então, em vez da gente pensar numa questão de gratificação, naquilo que Deus está fazendo conosco, naquilo que Deus está nos edificando, quanto nós estamos crescendo na presença de Deus, quanto a gente pode semear da palavra de Deus, quantas coisas estão ficando boas e melhores e fortalecidas e ainda melhores, e nós ainda estamos unidos na presença de Deus. Todo o poder de esperança de Deus continua no mesmo lugar. Deus tem o mesmo poder, Deus a mesma soberania, Ele é a mesma majestade, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que maravilha! Em vez de a gente ir pensando nas qualidades que Deus está querendo dividir conosco, nós ficamos gastando o nosso tempo pensando nos defeitos. Quando a gente acorda, ou a gente pensa nos nossos e começa a ficar mal-humorado, ou pensa nos do vizinho e começa a ficar mal-humorado, ou o vizinho lembra dos nossos defeitos, aí a gente começa a ficar mal-humorado. Começa o dia e aquele peso a gente não sabe o quê. Porque a nossa mente está ocupada com defeitos. E quando a gente fica ocupado com defeito, a gente não consegue agradecer. Então, para ter uma vida em que estamos fazendo parte do processo de manutenção, onde nós estamos procurando ser o melhor a cada dia, Deus quer que a nossa mente esteja longe de defeitos. Defeitos a gente pensa nas coisas. Qual é a área que precisa melhorar? Então, você pode pensar em algum defeito, melhora ali, pronto, acabou. Pessoas a gente não fica relembrando e lembrando de defeito. Aquela pessoa está na presença de Deus, a gente ora, entrega para Deus, Senhor, está nas suas mãos. Quem conserta, quem ajuda, quem motiva, quem transforma, quem tem poder é o Senhor. Eu não tenho. Então, não quer ficar pensando nos defeitos das pessoas. Eles estão nas tuas mãos. Quando a gente faz isso, a nossa alma é livre para receber a gratidão de Deus e ser instrumento de graça. Gratificação, mesmo num lugar onde tem, às vezes, um modo do ser humano agir que traz muita inquietação, porque quem fica pensando em defeito, olhando o defeito, pensando em problema, olhando o problema, sentindo o problema, imaginando o problema, ele vive numa vida em que mais cedo ou mais tarde ele começa a entrar em inquietação. E a inquietação, mais cedo ou mais tarde, começa a se transformar numa tribulação mental, um tumulto, interior, mental, espiritual, e às vezes se transforma numa inconstância e inquietação externa, física, material. Não existe paz naquele indivíduo. Então, para que a gente tenha, como o versículo diz aqui, finalzinho do versículo 6, para a gente começar o 7.
recebendo a palavra da graça, os poderes da graça, em muita tribulação, nos lugares onde existem pessoas que ainda não vivem a graça, às vezes estão aflitas numa circunstância ou num tema de tumulto, recebemos a palavra da gratificação em muita tribulação. De que jeito? Com o gozo, a alegria do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele tem uma grande alegria que vence toda a tribulação, todo o tumulto, toda a inquietação, seja ela espiritual, emocional e física. Como que o Espírito Santo tem essa alegria? Porque ele é alguém que não pensa nos defeitos. Ele é alguém que está pensando já na restituição. Porque Jesus é a ressurreição. O trabalho de Jesus é restituir. Então ele olha para uma coisa que precisa ser consertada, ele está alegre com o conserto que vai ser feito. O Espírito Santo está feliz com aquilo que ele está pondo já no lugar. Ele está olhando a página limpa. Ele está olhando, né, se fosse uma cadeira, a cadeira consertada. Ele está olhando a vida restituída, ele está olhando as coisas prontas, ele já está alegre, porque ele não está olhando as questões de, nossa, que problema, pelo amor de Deus, esse problema está desse tamanho, nossa, mas e faz tanto tempo, tantos dias esse problema, meu Deus do céu, e desse estado esse problema. Não, o Espírito Santo não fica assim. O Espírito Santo olha para as coisas e quando chega até ele já se alegra, porque se chegou até ele, vai arrumar. Se chegou até ele, vai restituir. Se chegou até ele, vai consertar. E aí ele não está olhando mais o problema, ele está olhando o conserto. Ele está olhando a alegria da coisa pronta. Ele está olhando a alegria das coisas que vão funcionar. Ele está olhando a alegria das coisas, realmente cada uma na sua estrutura completa. Então, num processo de tribulação, o Espírito Santo vem até nós com grande alegria, porque ele nos ensina a viver a graça. A graça, ela mantém tudo ao seu redor e é feliz com a manutenção que faz, e agradece a Deus pela manutenção. Ela não fica olhando os efeitos. E, mas se chega um problema, agradece, porque se chegou, vai arrumar. É a gratificação de que aquilo chegou o dia de ser consertado. Uau, que legal! Vamos começar a arrumar essa área. Vamos começar a arrumar esse desafio. Vamos começar a conseguir vencer tal meta. Que bênção! É aqui que vamos restituir. A alegria do Espírito é olhar para as coisas e ver que quando Deus as aproxima de ser consertadas, elas vão nascer no estado completo. Elas vão estar, literalmente com a palavra, consertadas diante de Deus. Então, na tribulação, aonde existe inquietação por falta de manutenção, por falta de definição, por falta da paz, por falta da própria graça de manutenção, a tribulação se manifesta. Mas por cima dela existe o poder espiritual do Espírito Santo com alegria. Porque naquele momento que se manifestou algo que num processo de tumulto mostrou uma área para ser mantida, está nascendo o lugar onde vai começar a restituição. A gente só descobre o que acontece se acontece, né? Tem coisa que a gente só consegue manter se o problema aparece, senão às vezes fica escondido lá debaixo da caixa, guardado não sei aonde, a gente não sabe nem o que tem, nem se existe. Tem coisa que precisa aparecer para a gente saber que tem que manter. Tem coisa que precisa surgir para a gente saber que está na hora de ir lá e restituir. Então, o que aconteceu ali? No processo de tribulação, o Espírito Santo tem muita alegria, porque ele entende que chegou a hora da manutenção ser completa naquela questão, ou naquele problema, ou naquela área. E ele se alegra porque ele já vê a restituição. E aí,
Os tessalonicenses estavam trabalhando de uma forma tão plena no fator de manter bem as coisas, ser grato, receber mais felicidade e gratificação, porque as coisas estão no lugar, a felicidade contínua das coisas estarem no lugar, com a gratificação aumentando nos corações deles, de que até mesmo num tempo que eles passaram de tribulação, eles aprenderam a olhar para aquilo que é a manutenção própria do indivíduo, agradecendo o que vai recebendo segundo após segundo, e aquilo ser transformado numa providência de Deus, colocando todas as coisas no lugar, vencendo as tribulações e com a alegria. Olha que lindo, né? E aí o verso 7, Paulo diz, de maneira que vocês foram, né, fostes exemplo para todos os fiéis, na Macedônia e na Acaia. Olha que interessante, quando o verdadeiro exemplo aqui está dizendo sobre uma vida de graça, manutenção com gratificação, que gera o bom tratamento de tudo da nossa ambiência e ao nosso redor. E essa manutenção, gratificação, bom tratamento, que é a sabedoria de Deus, a gentileza da graça, que é o bom tratamento, ele causa uma gentileza da graça de Deus, a sabedoria de Deus de uns para com os outros. Então, o testemunho vai da Macedônia até a Acácia. Acácia não, Acaia. O que significa isso? Significa que o poder do exemplo da palavra de Deus e do Espírito de Deus, os fiéis da Macedônia e na Acaia, começa a ser abrangente, né? E tem poder de se expandir muito mais do que a pessoa ir lá fazer o evangelismo. Porque o exemplo de viver em paz, agradecendo, olhando aquilo que Deus está trazendo para auxílio de manutenção, mantendo as coisas e sendo feliz com o que mantém, já é um grande poder de Deus no evangelismo. Por isso que a palavra em outra passagem diz que a mulher ela ganha o marido em silêncio, tem coisa que a gente aquieta que Deus vai por nós, tem outros que a palavra diz que a gente vai caminhando e Deus é quem cuida daquilo que nos pertence. Por quê? Porque nós estamos vivendo a graça, mantendo, sendo feliz com a manutenção. E o Senhor vai trabalhando no testemunho de coisas que às vezes a gente nem sabe que a gente está sendo testemunho. Mas a nossa vida vivendo aquilo que o Espírito Santo nos pede, o Senhor completa o que precisa fazer. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.